Qual é a real situação do arrendamento e da parceria agrícolas nas recuperações judiciais? Fica comigo que eu te conto. O arrendamento e a parceria agrícola são contratos agrários típicos, previstos e estabelecidos no Estatuto da Terra, que é uma lei de 1964. Em novembro do ano passado, essa lei completou os 60 anos e está vigente. Teve algumas modificações, mas o seu bojo, a essência, permanece ali. Em relação ao arrendamento e à parceria, há algumas limitações contratuais. A vontade das partes tem algumas limitações. E isso é assim para que haja um equilíbrio negocial. E tem se mantido isso, apesar de algumas críticas. Porém, quando se trata de recuperação judicial, é preciso que se analise à luz da legislação da recuperação judicial. E esse questionamento tem sido feito bastante ultimamente. Aumentou a demanda por esse tipo de situação. E isso, eu acredito, ao aumento de recuperações judiciais, de pedidos de recuperações judiciais de produtores rurais. Óbvio, não há um tsunami de recuperações, o mundo não irá acabar por conta disso como querem alguns, mas sim, isso é fato, os pedidos aumentaram consideravelmente, especialmente em 2024 e mesmo nesse início de 2025. E isso acarreta questionamentos até então esquecidos, não tão em voga. É claro que a situação sempre esteve presente, em algum caso, especialmente das usinas de álcool e açúcar, havia esse questionamento. Mas não havia essa preocupação toda que nós percebemos ultimamente. Proprietários de imóveis rurais que arrendam ou que têm interesse em arrendar estão preocupados. Estão bastante preocupados porque há uma percepção de que uma vez que o produtor pediu recuperação judicial, aquele contrato entra na recuperação e o proprietário terá que receber na forma em que o plano de recuperação estabelecer, por exemplo, com prazo longo, com deságio, enfim, uma situação totalmente diferente daquela contratada quando as partes combinaram, fizeram o seu acordo. Não é exatamente assim, na verdade não é nada assim. Há uma distinção clara. Aquelas dívidas, seja de arrendamento ou seja de parceria, que já estejam vencidas por ocasião do pedido de recuperação judicial ou que se refiram àquela safra em andamento, ainda que não tenha ocorrido o vencimento formal, são esses créditos concursais. Ou seja, eles entram na composição do quadro geral de credores e serão computados tanto para efeito de votos como, se aprovado, serão válidas as regras do plano de recuperação judicial, que é uma inovação, mas é uma inovação específica de caso a caso. Aquelas parcelas vincendas referentes às safras futuras não entram na concursalidade. Isso já está definido. Por quê? Porque o fato gerador se deu depois do pedido da recuperação judicial. Então, imagine a situação do produtor que pediu uma recuperação judicial agora, em 2025. Essa safra em andamentos, caso ele não tenha efetuado o pagamento por ocasião do pedido da recuperação judicial, é um crédito concursal e deverá assim ser mantido. As próximas safras ele deverá cumprir tal qual está contratado, sob pena de uma rescisão contratual, de sofrer uma rescisão por inadimplemento e as consequências disso, despejo, reintegração de posse, enfim, situações afeitas a esse tipo de negociação. Mas a preocupação é grande, como eu falei, por conta de boatos de que o seu contrato entrará nessa situação específica. Em relação à parceria, eu tenho uma opinião um pouco diferente do que os tribunais têm decidido, mas é a minha opinião. Ora, se eu tenho um parceiro e ele tem parte daquela lavoura, ele é dono da parte dele. Se ele tem 20, 30, 40 ou 50%, não importa. Aquela parte não é minha, é dele. Então, se eu pedir recuperação judicial, como que eu coloco aquilo como um débito? Uma obrigação de entrega de coisa, mas não é, porque é uma retenção indevida.
repito, o parceiro outorgante, ele é dono da parte dele do processo. Ele entrou com a parte dele no risco, que é o elemento essencial da parceria. Se ele entrou com insumo, se ele entrou só com a terra, enfim, mas ele correu o risco. Se a soja produziu 70 sacas por hectare, ele receberá sobre 70. Se produziu 20, sobre as 20. Então ele está no risco, aquele produto é dele. Porém, não é o que eu tenho visto. Os tribunais entendem que tanto a parceria quanto o arrendamento são concursais na medida em que estão vencidos ou a vencer naquela safra, por conta do artigo 49 da Lei 11.101, que estabelece que todas as dívidas vencidas ou a vencer, que existam no momento do pedido de recuperação judicial, são créditos concursais. Aí alguém dirá assim, mas você falou que as futuras, pela base negocial ou pelo fato gerador, elas não entram. Então uma dívida de banco que deve ser paga em 10 anos também não entra. É claro que não é esse o raciocínio. A dívida com o banco, ainda que parcelada, está sedimentada no momento da contratação. Você foi lá, pegou X mil reais e vai pagar aquilo em 10 anos. Então são parcelas daquela dívida. Há uma prestação continuada? Mas o negócio já está estabelecido aqui. O arrendamento, a parceria, não. A safra de 2026 terá início lá em setembro, outubro, novembro, dezembro, dependendo da região, agosto, enfim. É um outro recomeço, é uma nova realidade e por isso há consenso nos tribunais que não é um crédito concursal. Mas há mais do que isso. E a propósito, isso tem uma base também nos aluguéis de imóveis urbanos. Já imaginou um supermercado que aluga vários barracões e aí ele para e entra os futuros também na recuperação judicial. Há consenso nisso. Então, não há uma concursalidade das safras vincendas. O contrato se mantém tal qual ele foi estabelecido. Mas há aí uma questão de ordem prática, mais do que a jurídica. E a recuperação judicial tem muito disso. Existem os aspectos jurídicos, evidentemente, mas existe na recuperação judicial duas coisas que eu reputo muito relevantes. Uma é de ordem negocial. Você tem que ter uma capacidade de negociação muito boa, porque você precisa fazer maioria em todas as classes. E você tem que ter um senso prático muito bom também. Porque, veja, o produtor rural que não tem condições de pagar o arrendamento ou entregar a parte do parceiro outorgante, claro que existem casos e casos, mas como regra a situação dele não indica que há possibilidade de recuperação. Até é um insumo básico, chavão, mas é um insumo básico. Você produz sem adubo, você produz com mais chuva, com menos chuva, com essa variedade, com aquela, com essa cultura, com aquela, mas sem terra você não produz. E se você é arrendatário, quer dizer que você não tem terra para produzir ou não tem suficiente para o seu negócio. Você tem parte de área própria e parte arrendada. Ou em parceria, eu vou falar arrendamento só porque não distinguindo, os contratos são bem diferentes. Se você não paga por aquilo e cria uma celeuma dentro da sua recuperação judicial, ainda que você consiga se manter pela essencialidade, por outras situações, o fato é que a sua empresa está muito longe de ser saudável. Inclusive, o juiz pode, ao receber a inicial, determinar uma perícia ou ele mesmo ver se a sua empresa é saudável. E, de novo, eu repito, é óbvio que isso não é uma regra absoluta, caso a caso. Mas o produtor rural, que se socorre da recuperação judicial e tenha que colocar os valores de arrendamento ou de parceria como dívidas concursais, ou discutir sobre isso, ele terá sérios problemas para atingir o escopo que é o soerguimento da sua empresa. Então há que se pensar muito nisso. Há motivo para alvoroço? Não há. Há motivo para apreensão? Sim, porque de repente se criou uma situação nova e uma situação que era muito rara no passado. Enfim, uma situação que não era corriqueira há pouco tempo atrás, ela passou a ser uma realidade cada vez maior. Ninguém sabe onde isso vai parar,
quantos pedidos de recuperação judiciais mais virão, se isso se tornará uma rotina, se a situação será equalizada de forma a que os produtores sigam a vida, enfim. Isso é difícil, é impossível de se dizer. Mas o que eu posso dizer com toda certeza é que, primeiro, os contratos de parceria e arrendamento agrícolas não entram no quadro geral de credores numa recuperação de produtores rurais, não aqueles que irão vencer. E segundo, o produtor rural que for se socorrer da medida da recuperação judicial deve ter isso muito claro. Na base de cálculo dele, ele tem que ter o custo do uso do imóvel. E se esse custo, que é básico, ele não fizer frente a esse custo, o problema é realmente mais sério do que ele pensa. Enfim, sobre arrendamento e parceria, especificamente, eu gostaria, não é uma área que eu domine amplamente, mas eu conheço e eu gostaria de falar com vocês numa outra oportunidade.